Olha aí como tá. Tá vendo? Que lindo, né? Ó, acordei bem cedinho, fiz minha caminhada, fiz o vácuo bem bonitinho como tô mostrando aqui pra vocês. Tô fazendo, graças a Deus consegui cumprir a semana. Consegui fechar aí com o cronograma da semana, da nossa atividade. Tive um pouquinho de dificuldade com a questão do açúcar, a questão de beber água, 2,5 litros de água também. Mas já estou colocando o hábito de beber 500 ml de água em jejum, assim que acordo. E depois eu vou tomando ao longo do dia. E hoje o que eu vou fazer? Eu vou colocar despertador no meu celular. Apesar de que tem dia que eu bebo até mais que isso. Ontem mesmo eu fiz algumas atividades assim fora de casa. E aí a gente cansa um pouquinho mais, soa. O corpo ele pede um pouco mais de hidratação. E aí eu bebi um pouco mais de água. Mas naquele dia que a gente tá um pouco ruimzinho, é sempre bom lembrar, né? E aí eu coloco o despertador para tocar. E aí eu consigo bater a minha meta de água. Porque como eu falei para vocês, no nosso processo de emagrecimento é muito importante a gente bater a meta de água. Porque muitas vezes a gente confunde sede com fome, sabia? Você tá com necessidade de alguma coisa e vai lá, eu vou comer alguma coisa. Mas na verdade, o seu corpo só estava precisando de água, tá? Então assim, hoje eu tava fazendo caminhada e aí durante a caminhada eu comecei a lembrar de um versículo que eu li ontem. Eu não lembro exatamente qual foi o versículo e nem o livro, mas eu lembro da história. Falava assim, de Pedro, ele estava caminhando com Jesus e aí, durante o caminho, eles estavam voltando de algum lugar, tá? Vê se você lembra dessa história. Eles estavam voltando de algum lugar e ali, quando eles estavam voltando no meio do caminho, Pedro visualizou uma árvore, acho que foi figueira, se eu não me engano foi a figueira. Sim, se eu não me engano sim, foi isso, a figueira. E aí, ele visualizou a figueira e a figueira estava, sabe, seca até a raiz, ou seja, não tinha mais vida na figueira. Só que mais cedo eles estavam passando por ali e Jesus amaldiçoou a figueira. E aí quando eles voltaram, Pedro percebeu que a figueira já não estava mais. E aí ele falou assim, mestre, olha, a figueira secou, está seca até a raiz. Aí Jesus falou assim para Pedro, Pedro, olha só, tudo que você pedir ao Pai, tendo fé, você vai receber. Mas para que você receba, é necessário que, primeiro, você tem que pedir, você tem que ter fé, ou seja, acreditar que você vai receber, e você também precisa perdoar. Olha aí que interessante. Então são 3 coisas muito interessantes que eu tirei desse versículo. Assim, quando nós lemos a Bíblia, é um livro muito sábio, né? E aí a gente tira muitos aprendizados diferentes. Eu não aconselho só quem é religioso, quem acredita em Jesus, né, em Deus, Pai, que leia a Bíblia. Porque tem até pessoas que não creem, né? E que buscam ali sabedoria e acabam lendo a Bíblia, porque sim, tem muita coisa ali que você tira como sabedoria, né? Que você tira para a sua própria vida. E eu acho que nesse versículo aí foi exatamente isso que aconteceu. Pedro falou desse jeito assim, e aí Jesus respondeu assim para ele, você precisa ter fé, você precisa pedir, né? Porque não adianta você ter fé e você não pedir, porque só recebe quem pede, né? Ninguém vai te dar alguma coisa se você não falar, eu preciso disso. Você precisa pedir, porque quando nós pedimos, nós trazemos a nossa própria consciência, porque primeiro vem a nossa própria consciência de que a gente precisa daquilo, tá? Então assim, por que Jesus muitas vezes, né, Deus, ele não nos dá aquilo que nós queremos? Porque não pedimos, ou porque não sabemos pedir. Só um minuto. Então Jesus falou, tudo que você pedir, tendo fé, você vai receber. Mas para que você receba, primeiro é importante que você perdoe.
doe, que você perdoe, tá? Então, assim, 3 coisas importantes. Porque talvez a gente pense assim, poxa, mas eu quero tanto isso, eu tô fazendo tanto esforço, eu peço, eu oro, eu faço, eu aconteço, eu faço minha parte, mas aquilo que eu tanto peço em oração está demorando tanto para acontecer. Será que você já parou para pensar sobre esse assunto? Será que você está pedindo, sabendo pedir? Será que você está tendo fé? E será que você está perdoando? Será? Eu vim pensando nesse assunto durante a caminhada. E aí eu vim trazendo a minha consciência de que eu precisava perdoar algumas pessoas que passaram na minha vida. E por mais que a gente abra a boca e fale assim, eu perdoei. Mas será que perdoou mesmo? Será que perdoou mesmo? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. E aí eu vim me fazendo essa pergunta, será que eu perdoei mesmo? E aí eu vim fazendo um exercício da seguinte forma. Eu imaginei estar de frente com a pessoa e comecei a liberar o perdão. Falar, né, no meu subconsciente, na minha memória, na minha mente. Fulano, te perdoo por isso, te perdoo por aquilo, por ter feito isso, por ter feito aquilo, por ter me feito sentir isso, por ter me feito sentir aquilo. E aí eu fiz isso até me sentir em paz. E logo em seguida, eu creio que foi, né, a questão do Espírito Santo mesmo me lembrando. E você? Você se perdoou? Já se perdoou? E aí eu falei assim, talvez eu não precise apenas perdoar o outro, mas eu também preciso me perdoar. Daí eu parei e comecei a conversar comigo mesma. Me imaginei de frente comigo, imagine assim, em frente ao espelho, vendo sua autoimagem, vendo sua imagem. E aí eu comecei a conversar comigo e liberando o perdão. E falando, olha, Simone, te perdoo por isso, por aquilo, por ter sentido isso, por ter sentido aquilo, por ter feito isso, por ter feito aquilo, sabe? E foi, assim, uma conversa muito profunda. Então foi uma conversa, assim, muito profunda e que me deixou bastante pensativa, porque, na verdade, a gente não precisa perdoar apenas o próximo, aquele que nos feriu, que nos magoou, mas às vezes nos perdoar por ter permitido que muitas coisas acontecessem em nossas vidas, nos perdoar por ter permitido que algumas pessoas fizessem coisas que não deveriam ter feito, por ter ficado em lugares que não deveria ter ficado, por estar com pessoas que não deveria ter estado, por se colocar em situações que não deveria ter se colocado, sabe? E agradecer porque passamos por isso e aqui estamos hoje. E tudo isso nos trouxe um aprendizado, um amadurecimento e nos permite ser quem somos hoje. E ainda olhar para frente e dizer, eu ainda posso melhorar mais. Tá? Então, assim, essas foram as coisas que eu aprendi nesse versículo. Se você saber qual é, coloca aqui depois nos comentários qual é o livro, versículo, capítulo e versículo da Bíblia que fala sobre esse assunto, né? De Jesus lá amaldiçoou a figueira e Pedro depois fez esse comentário e aí Jesus aproveitou a oportunidade para trazer um aprendizado para Pedro, né? Muito interessante. Então, assim, a gente pode tirar aprendizado de muitas coisas na nossa vida. E não foi diferente com essa história. Muito bom, né? Muito bom. E no finalzinho ainda desse versículo, ele fala que depois disso tudo, quando você receber o que você tanto quer, ou quando você estiver ali em comunhão com Deus, né? Porque nesse momento de comunhão é quando tudo acontece. Aí que você vai fazer o quê? Abençoar ainda outras pessoas. Ele ainda fala que você será capaz de curar, você será capaz de transformar vidas. Então, vai muito mais além do que as suas próprias necessidades.
Mas quando Deus ele te preenche daquilo que você precisa, é para que você transborde para abençoar outras pessoas. Então, fica com essa história aí, vê o que você pode tirar de melhor dela também, tá bom? Um abraço e até mais. Beijo!